corrupção. O senhor dirige uma associação, portanto, sempre crítica pública, que é uma instituição vocacionada para combate à corrupção. Diga-nos, em termos práticos, o que é que a associação já fez nos 2 anos que foi criada? Santo Tomé e Príncipe, nós somos essencialmente um país que fazemos parte do quadro mundial que nós assinamos e ratificamos vários acordos a nível das Nações Unidas, nesse caso concretamente de combate à corrupção, e para isso Santo Tomé e Príncipe tinha que criar algumas medidas para que a corrupção fosse um flagelo, portanto, com menos impacto na vida social e econômica do país. Para isso, Santo Tomé e Príncipe, ao longo desses anos, tem criado algumas leis, essencialmente o nosso Código Penal, tem uma lei que versa essencialmente sobre medidas para combater a corrupção, neste caso a penalização dos infratores, mas no quadro geral nós, se calhar por sermos um país pobre e essencialmente os políticos também, que são eles que fazem as leis, não têm demonstrado muito interesse para que essas medidas fossem levadas a cabo, portanto, muito concretamente, na aplicação dessas leis. As leis podem ser feitas, mas se não forem aplicadas, ou não houver instrumento para serem aplicadas, é como se fosse uma lei morta. Nesse sentido, a sociedade civil, como a nossa organização, temos o papel de escrutinar, se essas medidas estão a ser implementadas ou não, desses acordos que nós assinamos e ratificamos, se estão a ser assinados ou não, ou se estão a ser postos em prática para que o país saia da lista dos países mais corruptos para menos corruptos. Como se sabe, a corrupção é um flagelo que, por si só, cria problemas de atraso, não é? No caso de exemplo, os países mais desenvolvidos hoje em dia, que têm melhores condições de vida, são os países com menor índice de corrupção. E Santo Tomé e Príncipe, como nós sabemos, nós vivemos inicialmente de ajudas, de patrocínio dos estrangeiros, e nesse sentido nós temos que criar condições com aquela pequena ajuda que nós recebemos, se são bem implementados, se são bem aplicados, automaticamente ajuda o país a superar desse flagelo. E como é que se aplica isto? Como vocês sabem, portanto, para quem não sabe, a corrupção, essencialmente, os políticos, nesse caso, falando a palavra os políticos, são nomeados, ou são eleitos pelo povo, estão no poder, aproveitam o seu poder para benefício próprio, não é? Nesse sentido, a sociedade civil deve, na Assembleia, por exemplo, os deputados da oposição podem escrutinar no local próprio a corrupção. Os tribunais podem condenar os corruptos. Mas se as medidas, as leis foram feitas, se não há condições de serem aplicadas, dou exemplo. Se cria uma lei, se cria um Código Penal, e se não vão dar instrumentos, inicialmente aos polícias, meios para investigarem o crime, a lei pode existir, mas ninguém é condenado porque não há instrumentos para que leve os infratores à barra de tribunais com provas suficientes. Nesse caso, é prioritário que as entidades competentes, nesse caso o governo, os tribunais, portanto, com o orçamento que nós temos, não é? Criem medidas para que as investigações, nesse caso o Ministério Público, tenha capacidade para levar os criminosos ou aqueles que aproveitam do erário público para benefício próprio. Em termos do trabalho feito pela CIP, vocês têm exemplos práticos de casos de corrupção? Nós, como sabemos, como havia dizendo, Santo Tomé e Príncipe, por fazer parte dos 175 países que são avaliados a nível mundial, recentemente saiu uma lista de índice. Santo Tomé está nesse momento
em ranking, em termos de classificação, nós estamos em 76 posições. No ano passado nós estávamos em 72, mas com pontuação de 42, que vem, a pontuação continua a ser desde 2012. Como sabe, em 2012, São Tomé melhorou em casos práticos. Nós sabemos que o governo na altura criou algumas medidas que melhorou a posição de São Tomé e Príncipe. Mas, desde então, não se fez mais nada. A sociedade civil, o CIP, nesse caso, desde que nós fundamos, a sua pergunta anterior, desde que nós fundamos, sempre temos apelado para que as autoridades, nós somos sociedade civil, o papel da sociedade civil é escrutinar a aplicação das leis, das medidas para combater a corrupção. Nós, em São Tomé, nós temos várias falhas. Primeiro, para que as medidas sejam aplicadas, é preciso ter um plano estratégico nacional. Em São Tomé, nós sabemos que os governos fazem, nos programas do governo, vem sempre combate à corrupção. Mas não vemos, na prática, medidas que são feitas. Pelo menos esse governo que entrou agora no poder, uma das medidas que tomou, no caso do uso do cargo do Estado, é uma medida de combate à corrupção, logicamente, não é? Aproveitar o horário de algo do Estado para o seu bem, fora do horário, é uma prática de combate à corrupção. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Nós apelamos a um conjunto de medidas que devem prever a corrupção. E, nesse caso, essas medidas foram sempre alertadas. Nós sempre estamos a alertar. Deixa-me só continuar. O Centro Integrado Pública, nós temos, no caso do mais grave, foi mesmo a tomada de posse dos deputados. Grosseiro, houve aí grosseiro conflito de interesse, grosseiros conflitos de interesse, de incompatibilidade de funções no cargo político, e que eles assumiram, mesmo tendo uma lei, uma lei do Código dos Deputados, todos infringiram e ninguém diz nada. Somos nós, nessa tertúlia que vai decorrer logo, vamos inicialmente falar sobre isto. É que eles criaram um código de conduta, mas só que não criaram sanções para esse código de conduta. As pessoas, portanto, há certamente muitos juristas nesses partidos políticos, sabem que não havendo sanções, ninguém é criminalizado por incumprir um código de conduta que foi feito, que foi aprovado na última legislatura. E São Tomé é muito desse tipo. As pessoas sabem que fazem as coisas, mas não fazem por completo. Nós temos muitas leis, realmente nós temos muitas leis, até boas leis modernas, mas só que depois não criam instrumentos para regular essas leis. Daquilo chama-se regulamento. Se não houver regulamento, as leis estão lá, se não dão condições às polícias para investigarem, não dão condições para o Ministério Público investigarem, nada feito. Nesse sentido, a sociedade civil, a nossa organização, temos que pressionar, a função da organização da sociedade civil do CIP é pressionar essas entidades a aplicar as medidas corretivas para que São Tomé e Príncipe saia da lista dos países mais corruptos. Nós somos pequenos, nós temos condições em estar em boas condições para que São Tomé e Príncipe desenvolva. Certamente poderia melhorar, não é? Nós, no ano passado, nós estávamos, por exemplo, em pé de igualdade com o Brasil. O Brasil superou bastante. Em caso, se não estivermos a falar com os países da expressão portuguesa, Cabo Verde está muito mais à frente de São Tomé e Príncipe, Portugal está muito mais à frente. Também há países da expressão portuguesa que estão atrás, não é? Mas não vamos comparar com os países que têm piores condições. Vamos tentar melhorar para os países que... Como vocês sabem, um país pobre, não há muito onde roubar, não é? Se vamos comparar com outros países irmãos, que lá tem muito mais onde buscar dinheiro do Estado, e para isso nós não temos muito onde tirar, e do pouco que nós temos, do pouco que recebemos inicialmente dos doadores estrangeiros, nossos parceiros estrangeiros, temos que utilizar da forma correta, inclusive para melhorar a imagem do país. Dando um exemplo, se nós sabemos que nós temos um filho que usa bem o dinheiro que nós damos, certamente nós teremos a vontade de dar mais dinheiro, de ajudar para que ele cresça. Se nós sabemos o dinheiro que damos e o filho não aplica bem o dinheiro, certamente não teremos a mesma imagem do que aquele filho que usa bem o dinheiro. E certamente, eu falo sem qualquer problema, mas no caso dos nossos doadores, a União Europeia, eles criam mesmo
dá-nos incentivo, nós, a organização da sociedade civil, para que pressione inicialmente os governos para que apliquem as medidas da boa governação, aquilo boa governação. Eles têm lá no quadro do projeto das ajudas, apoiar também a organização da sociedade civil para que os governos apliquem o dinheiro que é doado, tanto pode ser doado, há países que dão empréstimo e há países que dão dinheiro, que é para que esse dinheiro seja bem aplicado ou para o fim que foi destinado. E é a importância aí da organização da sociedade civil, nesse caso da minha organização, cá em Santo Tomé. Falou de doadores, os países amigos que dão apoio financeiro para São Tomé. Eu reparei que nos últimos tempos muitos apoios financeiros que são canalizados para São Tomé têm vindo parar sob a gestão penosa. Isto tem a ver justamente com o facto de o país ser considerado como um país corrupto. Logicamente. Isso é tão básico perceber isto, que há países, eu posso dar exemplo, em Cabo Verde, nós, portanto, não temos como fugir o exemplo de Cabo Verde, que aplicam muito bem os fundos que vêm dos doadores e eles não terão problema em voltar a dar as outras ajudas diretamente ao governo. Esse dinheiro, quando se sabe que um governo, primeiro, nós temos um problema que são os nossos tribunais. Mas quando eu falo dos doadores, eu falo até mesmo de um parceiro que quer investir em São Tomé, parceiro privado. Para que um empresário sinta confortável em investir num país, é preciso que ele sinta que aquele país não haja governos que vão lhe criar problemas, dizer, olha, para vocês investirem em Santo Tomé, tem que fazer, como nós sabemos das práticas, de criar interesses com certos indivíduos para que a empresa instale-se no país. Muitos pedem percentagem. Nós sabemos casos, há muitos exemplos, que nós sabemos se um investidor vem para Santo Tomé, se vai ter com um elemento do governo, ele pede para ser sócio da empresa, descaradamente. São dessas práticas que nós temos que evitar, tanto que, eu falo o caso no parceiro privado, como dos doadores diretamente, eles preferem realmente dar uma organização como referiu, porque eles são muito mais credíveis, têm como prestar a conta, eles têm muito boas condições da auditoria interna, condições de auditoria interna, que esses parceiros sentem-se muito mais confortável em dar ajuda àquelas organizações para que aplique, nesse caso, o pacote que veio direcionado, pode ser ajudas sociais, também vem direcionado mesmo para essas organizações, porque são ajudas a nível de saúde. Por exemplo, no caso de Moçambique, eles têm lá o chamado All Basket, onde o governo recebe dinheiro e são eles que aplicam o dinheiro que vem das ajudas sem que os doadores, certamente, controle, como fez a referência da organização estrangeira para gerir o dinheiro que vem para o Estado, não é? É o governo que recebe dinheiro e, na Assembleia, são os legisladores, são os deputados que vão dizer para que fim é direcionado a ajuda que veio, pode usar dinheiro para outro fim, mas em Santo Tomé nós sabemos, muitas vezes dinheiro também acontece, não é? Que dinheiro vem para um fim, por necessidade própria, o dinheiro é desviado se calhar aquele governo tem mais prioridade. Isso também acontece e certamente não agradará aos doadores. Agora tem uma coisa também para fechar o ciclo. Qual é a relação da CIP com as entidades públicas? Olha, isto é uma questão que em Santo Tomé nós temos uma lei da ONG que está muito aquém de ser aplicado, porque os governos, o Estado ainda não percebeu a importância da organização da sociedade civil para o desenvolvimento, ou como um parceiro estratégico para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Uma organização da sociedade civil é tão importante tanto para a preparação dos programas, tanto para acompanhamento dos programas. Os governos não ainda reconheceram que é importante trabalharem com as organizações da sociedade civil nesse aspecto. O CIP, nós também é verdade que eles, para eles sentirem-se confortável com uma organização desse caráter, é preciso eles verem o trabalho, não é? E por isso também é bom que eles se aproximem
da nossa organização para perceber o que estamos a fazer, que nós estamos a fazer. Não somos um partido político, não é? Também, e uma das condições para que essas organizações como a nossa tenham um bom desempenho, inicialmente não ser partidária. Não é? Santo Tomé, nós sabemos que todos têm uma conotação. Se faz um trabalho, vai dizer, olha, ele está a fazer porque ele é do partido X, está a fazer contra o partido Y. Nesse sentido, é muito bom que as organizações que venham trabalhar nesse sentido sejam apartidários, porque em Santo Tomé é muito comum as pessoas criticarem por questões político-partidárias. Nesse sentido, nós fazemos para que Santo Tomé principalmente desenvolva e não com objetivo partidário. Isto tanto falo partidário, não religioso, portanto, é essencialmente isto. Falando da corrupção, começou falando diretamente dos políticos, né? Eu gostaria de saber o que é corrupção e se ela, assim, que ações é que podem ser consideradas corruptas, se são só os políticos é que têm ações corruptas dentro do país. Sim, Santo Tomé e Príncipe, para ser corrupção, tem que ter uma lei. Nós temos uma lei chamada Lei 6 de 2012, que, portanto, foi inicialmente do Código Penal, é lei que saiu na Lei 6 de 2012, que teve 90 dias, é uma lei moderna, bastante moderna. A corrupção tem uma parte que é chamada corrupção ativa e corrupção passiva. A corrupção, inicialmente, é aproveitar da posição em que está, ou do eleito ou do funcionário público, usar essa posição para tirar alguns dividendos pessoais. Exemplo, um funcionário, perante a sua posição, eu não vou dar exemplo, vou dar um exemplo para ser mais prático. Se um diretor de um X departamento recebe de um cidadão algo em troca para favorecer o seu despacho de documento em prol dos outros, o agente que dá dinheiro, ele está a corromper aí quem recebe. O sujeito ativo é quem dá dinheiro e o passivo é quem recebe. São crimes. No setor privado, isso é no setor público. No setor privado, uma empresa, um concurso público. Uma empresa, para ganhar um concurso público, dá aí o licitador, licitações públicas, dá dinheiro para ganhar um determinado concurso. As privadas também estão aí no nosso Código Penal, portanto, também vai criminalizar inicialmente, porque ele vai ganhar concurso ilicitamente, falo concurso público, também há casos, nós sabemos, há muitos casos mesmo de concurso de emprego, um concurso de emprego, onde há indivíduos que ganham concurso porque têm familiares lá dentro. Há muitos casos desses. São desses todos os casos que deve denunciar tanto quem participa nesses concursos, as empresas que participam nesses concursos devem denunciar ou devem aí impugnar para que a licitação seja bem feita, tanto para ele, se ele acha que deveria ganhar o concurso e não fez nada, porque nós em Santo Tomé nós temos lei de licitação que é bastante clara, mas nós sabemos que acontece. Todos podemos contribuir. Nós em Santo Tomé, como eu disse, nós ainda temos bastante coisa a fazer. Uma das a primeira coisa que Santo Tomé e Príncipe, se vier para nós somos um Estado democrático e moderno, é acesso à informação. Para que qualquer cidadão conheça, é preciso ter acesso à informação sem qualquer problema. Acesso à informação, ele tem que ir buscar os documentos, pode chegar a um departamento e pedir, olha, eu quero que me deem aí quem ganhou o concurso, o que é que ele ganhou o concurso, qual a diferença, tem que mostrar, isto é tudo, tem que ser tudo transparente nesse aspecto, portanto, ter acesso à informação, não é? Eu digo,
uma das primeiras medidas é nós tentarmos, aí na nossa Constituição, implementar o acesso à informação como um dos fatores. Ainda não está, nesse aspecto ainda não está. Outro fator é para que qualquer cidadão que queira denunciar um caso da corrupção seja protegido. Como vocês sabem muito bem, para que a justiça seja feita, é preciso ter provas. Há muitos casos que vêm de corrupção, mas não são julgados. Uns são mesmo de ataque político, não é nada corrupção. Como sabe, a corrupção tem que estar, portanto, tem que estar na lei, que o que ele fez é mesmo corrupção. Há casos que nós vemos na televisão muitas vezes, isso não é nada corrupção, são pessoas que tentam, são partidos políticos que tentam desmascarar o outro ou tentar denigrir a imagem do outro, portanto, trazendo como caso a corrupção. A corrupção, portanto, tem que estar lá bem assente que o que foi cometido é crime. A lei que protege aí os denunciantes. É uma lei que nós não temos aí na Santo Tomé. O Estado sai a ganhar se o cidadão conseguir ser testemunha de um caso. Por exemplo, o seu chefe. Há na administração pública um respeito pela hierarquia. Se você sabe que o seu chefe cometeu um crime e quer denunciá-lo, é preciso que haja lei que vai proteger a funcionária a denunciar o seu chefe. Se a senhora vem denunciar o seu chefe, que é benefício do Estado, porque o Estado está centralizado, e o Estado não protege a senhora prefere ficar calada. Nesse caso, temos que criar medidas para proteger quem denuncia. É uma medida que Santo Tomé ainda não tem. São dessas medidas todas que eu estava a dizer, que fazem lei, mas têm que criar instrumentos para proteger, para que essas leis fossem, se o tribunal tiver que julgar alguém, tenha instrumentos, provas, e para ter provas tem que ter todo esse instrumento, tanto a polícia, tanto testemunhas, todas as provas para que condene realmente, efetivamente, quem cometeu o caso. São vários casos. Por exemplo, nós temos aqui o Ministério Público, não é? O Ministério Público recebe as queixas. Para que receba as queixas é preciso ter meios para investigar. Santo Tomé, nós sabemos, nós temos muitas dificuldades, sabemos, certamente eu percebo, que os magistrados ou as polícias têm muita dificuldade, porque nós não temos meios modernos. Crime de corrupção é muito difícil de provar. Como é muito difícil, tem que ter meios, hoje em dia, meios científicos, por exemplo, aparelhos de escutas. Nós não sei se em Santo Tomé tem aparelhos de escutas, tem um instrumento para que um investigador consiga provar que o tal corrupto, ou, por exemplo, as fotografias são mesmo mais fáceis, não é? Mas para isso tem que ter meios e algo que leva realmente o tribunal, se tiver que provar que tal pessoa cometeu a corrupção e com as denúncias, recebendo a denúncia tanto de cidadão, denúncias anónimas, e poder ter meios para investigar e levar a barra a tribunais e condenar quem realmente cometeu o crime.